O MBL apoiou a Lava Jato, você apoiou a Lava Jato. Se Moro quiser sair do partido dele e quiser entrar no Missão, você aceita ele lá? Não. Por quê? Porque o Moro não é nada daquilo que a gente imaginava. E eu ainda Se sentiu enganado por Moro? Muito. O Moro é um casuísta, né? O Moro tava defendendo agora o Flávio Bolsonaro no escândalo dele. Pô, um cara que era, né, supostamente um bastião na luta contra a corrupção. O cara tá lá, veja bem! Pô, se era na época da Lava Jato, o Moro prendia todo mundo, né? Por muito menos tava todo mundo canetado na cadeia. Exatamente. Aí agora, não, veja só, o Flávio... Pô, que vergonha. Assim, que negócio vergonhoso. Eu comentei no Twitter, eu falei, mas assim, esse cara não liga pra biografia. Eis um homem que não tem nenhum sentido a biografia dele. E eu ainda dei eu juro pra você, eu sou tão otário, eu dei uma chance ainda. Porque o Moro tinha saído do governo Bolsonaro, e a gente defendeu ele, pô, foi digno ali, né? O Bolsonaro aparelhando a PF, foi correto da parte dele. Aí logo em seguida ele vira bolsonarista. Falei, pô, o cara, pro Moro, entenda assim, o Bolsonaro destruiu a Lava Jato. É o legado assim, da vida dele a Lava Jato. É o legado pra ele defender, pra ele, sabe, tem controvérsias na Lava Jato? Tem. Mas é o legado da vida, é a construção. Pô, o MBL é um legado da minha vida. Quero defender o legado do MBL e a coerência da história do MBL pra sempre. É uma coisa que tem tudo a ver comigo. A minha identidade tá presa no MBL, agora tá presa no partido. Então, eu não vou estragar aquilo. O Moro pegou e jogou tudo no lixo. Ó, o Bolsonaro que destruiu a Lava Jato, eu vou apoiar o Bolsonaro que eu preciso ganhar aqui pra senador. Mas que cara, né? Beleza. Veio agora essa eleição pra governo, ele entra no PL, cara, com o Flávio. E aí o Flávio se mete nos cantos de corrupção e o Moro tem que defender, ele vai e defende. Eu nunca vi um negócio desse. É impressionante. O Moro te enganou, então? Sim. O meu Moro enganou todo o Brasil que achava que ele tinha um compromisso. O Moro enganou parte do Brasil. Vamos colocar nesses termos, Parte sim. do Brasil. Sim. Porque... Diga, Fia. Ó, Jamerson Vai ser rapidinho mandou, já, porque você tem compromisso já. Diga. Jamerson mandou aqui duas perguntas. O senhor acha que vai vir mais escândalo de Flávio? Vai. O que vazou aqui, o que eu sei de minhas fofocas de Brasília, com o Renan Santos, aqui na fofocas de Brasília, que eu sabia viria coisa do INSS, coisa do Rio de Janeiro. Ele já antecipou que tem um negócio de um vídeo. O vídeo faz parte de um pacote novo de problemas ligados ao Vorcaro. E isso, quem vazou foram advogados que tiveram acesso ao processo. E aí eles vazaram para jornalistas do Intercept e tal, e aí essa é a primeira matéria. Só que tem mais coisa, porque tinham os vídeos. Nos vídeos, o que consta, fofocas com Renan Santos, para Elielza PM. O que consta é que são aparentemente 1 ou 2 vídeos. Tô falando do que eu ouvi de jornalistas, tá? Um no avião, num jatinho indo pra lá, acho que bebendo champanhe no avião, conversando, trocando ideia, fazendo piadas do tipo, tem ucraniana pra mim, tem uma... E aí tem a festa com todo mundo, inclusive de linhas ideológicas diferentes, curtindo junto. Você sabe que vocês não vão poder usar isso, né? Da ucraniana. Eu posso, porque eu não fiz nada, né? Você não, a mamãe falei. Ele mandou um áudio. Se o outro saiu com... Ali, assim, ó... O Arthur tomou otário. O outro saiu com... Ali, assim, ó... O Arthur tomou otário do jogo, né? Fez um áudio, perdeu o mandato, perdeu direitos políticos, e ainda, como diria os Mamonas Assassinas, né? E ainda não comi ninguém, né? Mas ele tá segurando a MBL aí, de boa. Eu sim, porque a gente não abandona um amigo. E assim, ele cometeu crime? Não, ele fez um áudio porcaria. Ele não cometeu crime. As pessoas na política, por coisas horríveis, seguram... Né, aliados vagabundos, as pessoas querem exigir da gente abandonar um cara que cometeu um erro. Ele pegou um áudio em privado, o áudio é feio. E sabe qual é o maior erro do áudio? Por mais que o áudio seja feio, ele não pensou na gente, no time dele, nas pessoas, nos seguidores dele, nos eleitores dele, em se colocar naquela posição de risco e de maneira irresponsável mandar aquele áudio. Esse foi o problema dele. O Arthur foi moleque. Eu acho que ele não tinha ideia do tamanho dele e do tamanho do movimento. Ele gerou um dano. Talvez se ele tivesse ideia disso, ele não teria feito. Porque assim, isso é um ponto muito legal. Quando vem posições de responsabilidade, vem fama, vem muitas tentações, entendeu? E você tem que resistir em nome da responsabilidade que você tem pelas pessoas ao teu redor. E às vezes a gente não consegue perceber isso. Muitas pessoas... Eu tava falando do Neymar. O Neymar não percebe a posição dele. O Neymar não pode ter... Eu vou falar... O Neymar, talvez porque é menino Ney.
Não, pelo amor de Deus, já passou 40 muito tempo. anos, né? É um menino. 40 anos é menino. Curto isso. João se mandou outra pergunta. Ele falou o seguinte, pediu para perguntar ao senhor se o senhor sabe que aqui em Ilhéus fabrica grande parte das urnas eletrônicas que vão ser usadas nesta eleição. Me falaram já. E qual é o seu posicionamento em relação à urna eletrônica? Assim, agora que eu sou presidente de um partido, sou um dirigente partidário, a gente tem acesso a essas verificações e a gente teve uma relação bem próxima com o pessoal de tecnologia do TSE. Eu não vi, o meu técnico que ajudou a montar o partido não viu problema nenhum, muito pelo contrário. Ele acha a equipe técnica do TSE muito honesta, muito, muito correta. Então, se imaginam que tem alguma marmelada ali, não tem. Não vi nada disso. Então, inclusive, urnas que podem receber votos seus lá no Acre, muitas dessas urnas podem sair de Ilhéus. São fabricadas aqui. Legal. São fabricadas aqui. Olha, o Daniel mandou, caso Flávio e Lula fiquem no segundo turno, qual candidato o senhor vai apoiar caso vá para o... Renan Santos. Imagina você ir pra uma briga. Quem né? mandou essa pergunta? Daniel. Daniel. Eu vou. Você vai pra uma briga, né? Sacana. Uma luta de boxe. Perguntaram isso a Gedel Vieira Lima. Gedel retou. Foi? Uma vez foi. Renan, ninguém tá numa briga pensando em perder. Isso não existe. Ó, quem mandou mensagem também foi Douglas. O Douglas, dá voz. Meu irmão, bom dia a todos do programa. Uma perguntinha ao pré-candidato Renan sobre a questão do isenção fiscal para grandes empresas, que é na casa de 800 bilhões de reais. Bolsa Família, que ele disse ser contrário, 180 bilhões de reais. O que fazer? Vai acabar com os dois ou só com o Bolsa Família? Valeu, Douglas. Douglas, eu não vou acabar com nenhum nem outro. O problema do remédio, a diferença do remédio pro veneno é a dose. E em tudo você tem que ver a dose. Uma pessoa que é produtiva e que tá no Bolsa Família porque ela resolveu entronizar, tipo, eu faço um bico, ganho um Bolsa Família, tá errada. Aí o programa passou da dose, ele virou um veneno. Ao mesmo tempo que você criar incentivo fiscal para várias empresas que vivem necessariamente de incentivo fiscal, é o veneno, não é a dose. A gente pode fazer uma política de incentivos fiscais para atrair investimentos para determinados setores, ao fazer uma agenda de competitividade e aí fazer o que você possa tirar os incentivos ao longo do tempo. Ou criar uma zona econômica especial que tenha um efeito positivo. Agora, do jeito que tá, é muito incentivo fiscal que vai precisar ser cortado. Ele tá fazendo uma coisa como se eu não tivesse um plano de cortar o incentivo. Dica, eu tenho uma PEC protocolada, tá? Junto com o deputado Kim Kataguiri, que é a nossa PEC fiscal, uma PEC que resolve a questão da despesa no Brasil. E ela mexe muito mais com renúncia fiscal para a empresa do que com... Ela nem mexe com Bolsa Família, para ser sincero, a PEC. Ela nem entra nesse assunto. O que a gente está falando aqui, de maneira clara, nós temos que atacar a despesa e as desigualdades e os absurdos nos gastos brasileiros. Hoje, renúncia fiscal é parte fundamental disso. Então nós vamos cortar muito. Não pense que eu tô tipo, eu tô protegendo os empresários. Tô protegendo nada, cara. A Honda lá na Zona Franca de Manaus tem 16 bilhões de renúncia fiscal. A Coca-Cola não precisa estar lá, ela arrumou um esquema, tem bilhões em renúncia. Empresas que são instaladas em vários lugares, em vários estados, com amizade com governadores, às vezes uma amizade que é muito colorida, muito motivada ali, é malandragem. Nós temos que acabar com essas malandragens. Nós temos que tirar. Existem algumas renúncias que geram a chegada de indústria. A BYD, lá em Salvador, eu fui lá na BYD, aquilo vai ter um efeito positivo. O efeito positivo tem que ser incentivado. E assim como uma porta de saída da renúncia fiscal. Porque uma hora o Estado também tem que arrecadar, porque é injusto com o restante da economia. Dito isso não pode virar uma rede. Entendi, vamos sair dando renúncia e ainda eu autorizo a renúncia se o político ganhar um aqui, né? É que virou um mercado isso. Então nós precisamos corrigir. E isso aumentaria a nossa arrecadação também. Diga, Fernando. Olha, o Luiz mandou parabéns ao Renan pelas ideias e principalmente pela coragem de se contrapor a esses dois personagens que presidem fã-clubes. Não tem eleitores, mas pseudo-adoradores. Pretendo votar em você, mas preciso te perguntar. Amanhã ou depois não serei surpreendido por ligação do senhor ou do Kim, por exemplo, convocar o Master, não, né? Ele quer saber, pô, Continue ele a torceu missão. aí, ó. Continue a missão. Não, pelo amor de Deus, nunca ouvi, nunca verei. Nunca foi, assim, as tentações, a gente tem um movimento político há 12 anos, né? A política ela é cheia de tentações. A política te coopta não pelo medo, mas pela sedução, pelas delícias do poder. Você vira um vereador, por exemplo, uma cidade média,
o prefeito já vai te levar para jantar, o empresário te leva para jantar, você vai conhecer não sei o que, vai aparecer uma mulher bonita ali, vai aparecer um convite para um evento, pra uma festa, um outro vereador vai falar, eu tenho um esqueminha aqui, vamos tirar uma grana junto, a gente vai comprar, vamos comprar um sítio ali, não sei o que. As possibilidades começam a aparecer. Você tem que ter um espírito muito fechado para isso. Eu elegi um vereador em Salvador, o Sandro Filho. O cara em 3 meses já estava seduzido. Não resistiu. Queria andar de Mercedes, queria morar no melhor bairro lá em Salvador. Por quê? Porque ele vê os outros vereadores e ele é fraco da cabeça. A gente, o núcleo duro nosso, a gente sempre foi muito forte da cabeça. Não porque somos santos. Não, o áudio do Arthur mostra que de santinhos não somos. Mas que nós temos um propósito muito forte. O propósito muito forte nosso é quero entrar para a história. Eu quero entrar para a história. E para entrar para a história, eu não posso entrar como um ladrão, sendo um cara fraco, um cara comprável. Eu só consegui montar um partido porque nunca ninguém conseguiu falar, peguei eles no pulo. E isso é uma força. Então, a nossa força está justamente em ter um horizonte de longo prazo, de construir história tão grande, que qualquer coisa, qualquer prazer mundano agora é pequeno. Você tem convicção que a proporção que o Missão for crescendo, espalhando pelo país inteiro, você vai ter, por exemplo, vários Sandros Filhos espalhados pelo país afora, né? Várias tentativas de... Porque... Não, mas aí o cara entra e às vezes você mas então... ganha para vereador, ganha para deputado, e aí no meio do caminho se perde. Mas eu vou ser o primeiro a chutar ele. O que a gente está construindo como cultura interna é uma lógica é uma doação que a pessoa tem que fazer. A vida dela é uma doação, a vida dela é um sacerdócio. Ser um líder político num país como o Brasil precisa ser uma espécie de um sacerdócio. A gente vai ter uma regra e um conselho de ética interno muito duro. Porque se não for assim, eu vou te falar, ele não tem mais função pro partido. Porque para esse cara, para as pessoas entenderem, se esse cara aceitar os prazeres da vida política, né, a grana que vem, ele vai precisar ser cooptado por alguém. Ou um deputado que é cooptado por um governador, ou um vereador que é cooptado por um prefeito. Ele não tem mais função. Se eu pedir para ele fiscalizar o prefeito, ele não vai fiscalizar. Aí acabou. O partido foi morto ali naquele município. Então é fácil até perceber. Ou você vê os sinais externos de riqueza da pessoa, ou você vê ela votando já errado. E aí a gente tem que chutar essa pessoa. Então essa pessoa, o cara que tá afim de ter, vamos dizer, essa prática política corrupta, ele tem que entender que, nossa, não vale a pena, melhor ir pro partido, vou lá pro PL. Vai pro outro partido. Vai pra outro, porque vai dar trabalho. Entendi. Diga. Ó, Rubem Newton mandou aqui. Rubem Newton, parabenizar o corajoso Renan, levar uma mensagem dura pelo Brasil. Gostaria de deixar uma pergunta. Como fazer para acelerar o crescimento do Nordeste brasileiro, fazendo frente ao Sul e Sudeste? Vamos lá. Eu coloco o Sul e o Sudeste, o Nordeste ficou para trás do Centro-Oeste. Nos últimos 40 anos, o Centro-Oeste cresceu, o Nordeste ficou para trás. O Nordeste é uma região que está ficando para trás e tomando decisões políticas erradas. E acreditando, não, agora sim é Bolsa Família, com não sei o quê. Não, não é. Você só vai crescer com atividade econômica e aumento de complexidade da atividade econômica. Coisas que não estão acontecendo na velocidade que precisa acontecer aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou gerar isso. Eu preciso pegar, por exemplo, atividades que já estão invadindo o Nordeste de maneira positiva. A agricultura. Eu preciso ajudar o agro organizado a chegar nas cidades pequenas do Nordeste. Para você aumentar a atividade econômica. Isso aconteceu no Maranhão, no sul do Maranhão, aconteceu no Piauí, oeste da Bahia, hoje é a região queridinha da Bahia. É o oeste, se desenvolveu. O sul aqui da Bahia era para estar assim também. A parte toda do cacau, que foi sabotada, as culturas de café lá para a Vitória da Conquista, tudo isso tinha que ser, como eu aumento a atividade, como eu expando as frentes agrícolas, especialmente para o meio de um estado como a Bahia. Ao fazer isso, né, ou seja, ajudar o agro organizado, ajudar com frentes de financiamento, eu começo a diminuir o número de pessoas que ficam no assistencialismo. Eu tenho que mudar a administração dos municípios, fazer fusão de municípios pequenos que não têm atividade econômica, e eu preciso colocar uma política de metas, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, obrigando os prefeitos a ajudarem a fomentar a atividade econômica nos seus municípios. É uma luta, uma cruzada em aumento de atividade econômica. Isto mais a agricultura. E aí, em algumas regiões, eu criar zonas econômicas especiais voltadas para exportação, especialmente lá para cima, lá para a área perto de Fortaleza, para o Rio Grande do Norte, onde é fácil exportar tanto para os Estados Unidos, quanto para o Canal do Panamá, quanto para a Europa, onde você está numa posição logisticamente confortável, atrair empresas, usar essa dádiva que tem aqui no Nordeste, que é a energia eólica, a energia solar, arrumar o grid, colocar as baterias para a gente ter data centers que em grande parte serão, vamos dizer, alimentados com energia. Esses data centers vão alimentar a inteligência artificial, redes sociais para o resto do mundo e para o Brasil. Isso trará empregos de altíssima qualidade, empregos bons aqui para o Nordeste.
Ter um foco em industrialização também perto da costa, ou seja, com uma zona econômica especial voltada para industrialização. E onde houver vantagens comparativas, eu dou um exemplo, tem o agro voltado para frutas no Rio Grande do Norte e Pernambuco. Aí você traz um BNDES para, você está fazendo melão, vamos fazer uma fábrica de sorvete de melão, vamos fazer um sorvete de maracujá, vamos vender para fora do Brasil produtos industrializados com marca. A presidência da República, quando visitar os outros países, quando participar de fóruns internacionais, promover marcas brasileiras para a gente exportar, não uma matéria-prima bruta. O café que é feito no sul da Bahia, ele ser processado não apenas como, eu mandei o café torrado num saco pro gringo. Não. Vamos vender a cápsula. Vamos fazer, o Nestlé, você quer fazer seu Nespresso? Vamos fazer fábrica Nespresso aqui. Vamos ter marcas brasileiras participando do mercado global para a gente aumentar a nossa participação. Aumentar essa participação, até respondendo a sua pergunta anterior, ter produtos mais complexos faz com que o dinheiro grosso do mundo entre para cá. Aí as pessoas que estão trabalhando na cultura do café, o cara que trabalha na fábrica que está fazendo a cápsula, o outro que é o administrador, a pessoa que é a manicure que atende a pessoa que trabalha na fábrica, todo mundo está ganhando mais. E isso aumenta a atividade econômica no Nordeste, torna o Nordeste mais competitivo. É isso que precisa ser feito, não há outro caminho. A gente só tem que ir para o caminho de facilitar e aumentar a atividade econômica. E isso é um foco muito grande do meu governo. Será uma obrigação o desenvolvimento do Nordeste.